Então, hoje vai ser sobre nutrição materno-infantil, tá bom? Tá bom. Então, o que que a gente vai ver aqui? Avaliação nutricional de criança. Quais são os aspectos na questão da alimentação? Oi, Edna, tudo bem? Bom dia. Consegui entrar. É, e identificar quais são os problemas nutricionais que mais acometem as crianças. Então, o que que a gente tem que saber? A fazer a avaliação do estado nutricional da criança, compreender as recomendações da alimentação daquele que está mamando, que é o lactente, compreender as recomendações nutricionais e aprender a identificar quando a criança está acima do peso ou está com desnutrição. Inclusive, saiu até uma nota que a obesidade hoje já superou a desnutrição. Você vê como que a condução e a responsabilidade nossa como nutricionista na infância, né? Porque os pais, às vezes, deixam muito, acham que não é importante, né? Que o importante é assim, tá comendo, então tá tudo bem. Então, a gente tem esse papel aí muito importante, principalmente agora na obesidade, tá? A avaliação nutricional da criança é o seguinte, nós vamos aprender os valores de referência e realizar o diagnóstico nutricional, tá? Então, os índices antropométricos. E aí, quais são esses riscos, né, nutricionais e como que a gente faz para corrigir eles? Então, na avaliação antropométrica, a gente preconiza peso, estatura e perímetro cefálico. Bom dia. Está conseguindo ver a apresentação? Zélia, bom dia. Sim, Bom sim, eu dia, estou vendo. consegui. Bom dia. Obrigada. Os indicadores antropométricos, então, o que que a gente trabalha? A gente trabalha com o percentil. Então, a gente chama de Z-score. É aquele caderno lá do posto de saúde que a criança recebe, e lá tem os percentis, né? Se a criança ela é acompanhada pelo posto, pelo público, ele registra lá. Ah, pelo particular também? Também ele registra lá, né? Mas se você fizer no 2, aí tem que só um médico escrever lá para acompanhar. Então, dependendo, a Nutri só acompanha. Ela não escreve lá na caderneta, porque o próprio pediatra ele já faz essa análise aqui. Normalmente, na creche é o que a gente faz também, né? A gente acompanha a avaliação nutricional ali das crianças, e quanto tempo? É semestral. Porém, se a creche tem berçário, o crescimento é mais acentuado, até 2 anos. Então, a gente precisa fazer em menor tempo, tá? Mas pela recomendação e obrigação do nutricionista, é feito semestral, tá bom? Então, os percentis de adequação, ela tem que ser observada ali dentro da faixa do percentil 50. Então, o que que significa isso? É a média observada dividido pela média esperada. Então, o percentil 50 ali vezes 100. E aí, eu vou trazer para vocês a questão da avaliação do consumo alimentar. Então, é importante, dentro aqui da avaliação antropométrica, qual é o diagnóstico da criança para a gente ver qual é o consumo alimentar que essa criança está tendo, tá? E quais são as escolhas, como que o pai está disponibilizando isso para a criança para a gente analisar. A avaliação bioquímica, que são os exames, né? De acordo ali com a queixa principal, a idade e a história da criança, a gente tem que analisar isso. Assistência nutricional do lactente à introdução alimentar, devemos dar apoio à amamentação, isso é de extrema importância. E aí, no caso, quando a mãe não pode, ou por algum motivo, né, aí a gente tem o aleitamento artificial por meio de fórmulas infantis, ou por meio do leite de vaca. Acontece que quando a mãe tem dificuldade de amamentar,
e às vezes não tem como comprar uma fórmula infantil, vamos falar de pessoas, né, que não têm recursos financeiros, e aí tem acesso ao leite de vaca, a gente tem como fazer a diluição para que o bebê receba. Então, é possível sim, tá? Oferecer o leite de vaca. Ah, Luciana, qual é a recomendação? Hoje a recomendação do leite de vaca é a partir de 1 ano, tá bom? E o aleitamento artificial, nós devemos, é o que eu estou explicando, devemos fazer de forma individualizada, tá bom? Para que não ofereça risco nem para a mãe nem para o bebê. E a alimentação complementar, a gente inicia a partir de 6 meses, tá bom? E aí, o leite materno, ele já fica como secundário. Então, por isso que chamamos de alimentação complementar. Porém, o leite materno, ele vai até, você pode dar até 2 anos, 2 anos para frente, mas mesmo assim, ainda tem benefícios da amamentação? Sim, tem. Tem estudos comprovando que tem micronutrientes necessários, sim, para a criança, tá bom? E isso vai da necessidade de cada família, de como que vai ser conduzido, né? Mas o nosso papel também é apoiar a amamentação prolongada. Dizer assim, a nossa criança já está mamando, já está bom, já passou de 2 anos, já está cheio de dente, que a gente escuta muito isso, né? Então, esse fortalecimento, essa rede de apoio é muito complicado, porque as pessoas têm muitas crendices, isso atrapalha muito. E a recomendação nutricional das crianças, ali, de macro, de água, né, por faixa etária, vai mudando, tá bom? E a recomendação de energia também, né? Depende da faixa etária da criança. Então, as ingestões aqui de referência para trazer. Tá bom. A avaliação nutricional e as orientações dietéticas devem fazer parte da rotina da criança. Então, é ali que a gente vai formar os hábitos alimentares para a vida adulta. Então, tá. Até quando que a gente forma hábito alimentar? Formamos hábito alimentar até 7 anos. Depois dali, é só barganha, costumo dizer. Por que barganha? Porque ali a criança já entende, já formou o que gosta, o que não gosta. A introdução alimentar, ela vai até 2 anos, né? Hoje eu observo que tem crianças que estão fazendo introdução alimentar mais tardia. Antigamente, 6 meses, 8 meses, no máximo, a criança já estava comendo tudo, já tinha feito a introdução, mas o período de introdução alimentar ele vai até 2 anos, tá bom? O cálculo das necessidades energéticas, é importante avaliar o nível da atividade também, e todos os macronutrientes ali, proteínas, lipídios e os carbo, tá bom? Então, a recomendação dos micronutrientes também. E aí, principalmente na fase da infância, a gente tem que ter atenção na vitamina A, no ferro, no cálcio. E o ferro, normalmente, a criança tem deficiência e vai tomar suplementação, tá? Na fase pré-escolar, que a gente chama, que é antes da escola ali, é a fase de transição, que a criança está ali, saindo do período da introdução alimentar, entrando aqui, aonde ele começa a ter autonomia, a explorar o ambiente, aceitar e recusar. Lembrando que recusar o alimento é normal, né? É a fase mesmo ali que inicia a recusa alimentar. Qual é o problema? O problema é quando começa a recusar o alimento e isso perdura. Perdura quanto tempo? Perdura ali mais de 3 a 6 meses e cada vez mais restringindo a alimentação. Isso é o problema. E aí a gente entra na seletividade alimentar. Tem que ser analisado para saber se realmente é seletividade alimentar. Então, o que que eu falo com o pai? Quando eu faço ali na introdução alimentar, olha, é importante você oferecer alimentação para a criança várias vezes. A criança não quis, seu filho não quis, por exemplo, uma fruta. Aí você dá uma semana, na outra semana você oferece de formas diversas para que ele visualize o alimento não sempre da mesma forma.
cortes diferentes, texturas diferentes, isso na introdução alimentar é muito importante, tá? Então, ali os sentidos, os sabores, a apresentação, a preferência alimentar, tudo isso vai sendo construído. Lembra do hábito alimentar? E a gente tem esse tempo todo, até 7 anos, para construir isso com a criança. E é isso que a criança vai carregar lá na vida adulta. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande. Então, isso é missão dos pais, tá? Fazer com que a criança desenvolva esse hábito alimentar saudável, né? Vamos dizer saudável, porque o hábito alimentar pode ser ruim também. E a fase do escolar, né, que você coloca aí a partir de 7 anos, alguma coisa. Nesse período aqui, a criança já tem autonomia. Ela já escolhe o que come. Tá dando uma interferência aqui, peraí. Tá, verdade, tá mesmo. Oi, acho que Agora foi. parece que tá normal. Parece que normalizou. Tá. Uhum. Então, aqui nesse período, a criança tem autonomia, ela escolhe os alimentos, ela escolhe o que consome, ela tem uma influência ali sobre a saúde dela, mas a gente tem que direcionar essa criança. O que ela pode escolher? Ela acha que ela tem o poder de escolha? Tem. Mas quem orienta isso somos nós, por exemplo, na creche, como educador, professor, o pai. Então, assim, o que que acontece? Às vezes, pela dificuldade dos pais, da correria, por não ter ideia, manda. Hoje eu perguntei para minha filha assim, falei, filha, o que que seus coleguinhas levam de lanche para a escola? Aí ela falou assim, mamãe, eles comem só doce. Eu Meu falei, Deus. é? E me conta aí, me conta aí. Aí ela foi falando o nome dos coleguinhas, né? Fulano leva fruta. Mas às vezes a mãe dele dá para comprar, e aí vai lá na cantina e compra salgado. E você, Beatriz, o que que você compra? O que que você come? Eu como saudável, eu como proteína, Hum. eu como super saudável, como fruta, e realmente eu sou bem preocupada com isso. Às vezes eu mando, mas assim, nunca mando salgadinho, fritura, sabe? Alimentos ultraprocessados. Muito difícil Mas mandar isso. a maioria, eu acho que pela correria, que é mais fácil, né? Compra um salgadinho, uma coisa assim, né? A gente vê E muito isso. manda, Eu e tenho manda. dois filhos dos meus sobrinhos, eles alimentam super bem, eu admiro muito a mãe deles, sabe? Eu falo para Ai, ela, que ela na gracinha. correria trabalha muito, e quando foi para a escola, parece que aí eles comem melhor ainda, né? Porque ver os outros coleguinhas, eu acho muito importante nas creches, nas escolas mesmo, ter a nutricionista, porque eles já tinham o hábito bom. Aí ver os outros coleguinhas alimentando bem, né? Aí quer comer de Maravilha. tudo, ainda conta pra gente. Tem um pequenininho que me falava, madrinha, eu como até abóbora agora. Eu acho bonitinho demais na Não, creche. maravilha, é isso. Bonitinho Pois demais. é, mas já tem que ter o bom hábito, né? E ela tira tempo para fazer os lanchinhos dele saudáveis, sabe? É sobre isso, né? É Mas muito e fica importante. para a vida inteira mesmo. Eu não sabia que era até 7 anos. Eu via falar que era até 3 os hábitos. Até Então 7, até 7. Que isso mesmo. forma. Ótimo. E aí é isso, maravilha. Eu falei isso para ela, né? Falei assim, não, Beatriz, então é isso mesmo. Aí teve uma aula que eu dei lá na creche, Hum. e, e aí a criança. Peraí, deixa eu voltar aqui. Lá na creche, eu dei uma aula sobre. Gente, não está aparecendo aqui, peraí.
Tá vendo? Uai, que isso? Lá na creche eu dei uma aula sobre alimentos industrializados, porque a gente tinha segundo período lá, e aí são crianças de 6 anos já. E aí eu falei sobre alimentos ultraprocessados e tal, e fui falar sobre o iogurte. E aí, lá nos iogurtes, aqueles rosa, que tem a coloração rosa, eles têm o carmim, chama carmim, e é um corante que é um bichinho que eles amassam, matam, né? E eles soltam a coloração rosa. E esse bichinho, ele, ele traz malefícios de urticária, de problemas cutâneos, respiratórios para a criança. Não é fruta no iogurte, né? E aí eu contei essa história para os meninos ficaram horrorizados. Outro dia, terrorista, nutricionista terrorista. E aí eu coloquei para eles, porque eles têm maturidade de autonomia de escolher os alimentos a ser consumidos, levar para a família. Nossa, mamãe, a nutricionista diz que tem uns chegaram a falar assim, não, minha mãe disse que não existe nada disso. É falta de conhecimento. Vou mostrar aqui para vocês verem o que que é, ó. Para mim, eu... Hoje, menina, esse aqui, ó. Esse bicho aqui, ó. E eu dei a aulinha e mostrei o bichinho para eles. E eles, eco, e fiz isso com minha filha. Falei, Beatriz, estão vendo aí, né, esse bichinho? Aí eu falei, Beatriz, olha aí o que que tem no seu iogurte. Você vai comer esse bicho aí? Nunca mais, gente, comeu. Ainda chega lá na escola falando para os colegas. Bom, mamãe, eu falei com os coleguinhas, mas eles não acreditaram. Então, é sobre isso, né? Nós vamos construindo e influenciando de forma positiva essa saúde dessas crianças, tá bom? Então, os estudos nutricionais, eles vão aparecendo, não existe doença de adulto, tá? Obesidade está aí, ela é caracterizada pelo aumento sim da proporção de massa corporal bruta, né? Então, tanto endógena quanto exógena, então a criança vai crescendo e a gente vai jogando lá na curva, está correlacionado com diabetes, pode ter hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica e vai de criança até o adolescente. Ai, então é muito preocupante. Baixo peso, quase eu não tenho mais, né? Muito difícil, mas atendo sim algumas crianças de baixo peso. Eu tive 2 pacientes, sim, mas provavelmente não era energético proteico, né? Não tem aqueles graus lá da nutrição, igual tem países que não têm alimentos, nada disso, né? Seria baixo peso ali por uma condição, às vezes pelo pai ser baixo estatura, e aí quando a gente joga na curva está baixo peso, ou porque a criança não está consumindo porque tem algum quadro de alergia, intolerância associada, repetição de diarreia frequente, isso faz o peso cair, está mais associado a isso, tá bom? Mas tem os níveis de nutrição e os 3 tipos diferentes de nutrição. E a anemia, né? Que a gente sabe que o leite materno ele já tem deficiência de ferro, então normalmente tem, a gente pede para que consuma junto com a vitamina C para absorver. Expliquei isso na aula também, né? Porque a fonte animal é M, a fonte vegetal é não M. E aí, como que a gente libera a fonte não M? Colocando vitamina C, né? Limão, ou chupar uma laranja, aí coloca em cima da couve, alguma coisa assim para liberar a forma não M das fontes vegetais. E, normalmente, eles precisam de suplementação também, que o pediatra normalmente já passa também, tá? Então, essa daqui foi a parte da aula de orientações gerais. Agora, vamos para a avaliação nutricional aqui. Então, avaliação nutricional, como que a gente faz?
E o que eu falei para vocês, né, que a gente deixou de ser uma população infantil desnutrida. Então, é responsabilidade nossa fazer essa avaliação nutricional, trazer para a família e pedir intervenção, né? E aí a gente trazer essa conscientização para os pais. Na creche é muito difícil essa conscientização, né? Principalmente nessa transição, onde existe muita questão da seletividade alimentar e muita questão de normalizar a alimentação industrializada e coisas não in natura, tá? Então, o nosso objetivo é identificar os principais indicadores antropométricos, listar o crescimento e desenvolvimento, interpretar as curvas e analisar os indicadores, bioquímica, avaliação, parâmetro de composição corporal e estado nutricional da criança. Então, quais são eles? Peso, estatura e MC, tá? E período cefálico. Peso, ok, né? Peso ali é a alimentação da corporação. A gente sabe que aqui não tem diferença de tecido magro, tecido gordo, água, está tudo dentro, mas é peso, né? Então, não dá para ali estado nutricional da criança, certo? Estatura é o que é medido ali, né? A altura, menor de 2 anos, maior de 2 anos, é como a gente classifica. Até 2 anos, a gente chama de comprimento. Ah, é a medida ali da sola, como que a gente tira a altura. Você coloca a criança na parede, pede ela para colocar o calcanhar rente à parede, coloca a cabecinha, não pode ficar com a cabeça para cima e nem a cabeça para baixo. Olha reto, e aí você tira a altura da criança. É o que a gente faz lá na creche também, e o que você faz no consultório também. Às vezes tem aquela régua, você só desce, e aí brinca com a criança, né? Tem que ter essa parte lúdica também, e eles gostam muito. Ah, eu quero pesar na balança, eu quero ver a altura. E aí a gente brinca trazendo parte lúdica. Então, a estatura ali já é a criança maiorzinha, né? Que a gente chama. Ah, Luciana, e o bebê que não consegue ficar em pé? Como que a gente tira a altura? E aí, depende, tem aqueles estadiômetros maior, que você deita o bebê, segura, bota o pezinho assim para cima, segura a cabeça e você mede, né? Deitado na maca. Ah, lá na creche, às vezes não tem jeito, às vezes a gente coloca a fita no chão mesmo, assim, no tatame, segura a criança e coloca a medida, tá bom? O índice de massa corpórea é o reflexo ali do resultado do excesso de peso, mas aqui a gente bem sabe que esse IMC, ele não é parâmetro também de avaliação. Porém, em crianças, a gente utiliza como relação com o peso. É o que a gente tem hoje de avaliação nutricional. E o período cefálico? Ele é usado para diagnosticar microcefalia, tá? Ou Zika vírus, e aí você vai acompanhando esse centímetro aí, vai até, se eu não me engano, até 2 anos, tá? Essa medida do período cefálico. E aí você deita, ó, tem a questão do perímetro torácico também, e tem do abdominal, você mede aqui do umbigo, então até 2 anos é para ver reserva de tecido adiposo, muscular, tá? E aí você pode fazer, mas na prática clínica, normalmente é só período cefálico. Também, aqui a interpretação das curvas, tá? Então, aqui é o bebezinho ainda dentro da barriga, toda a estruturação na vida intrauterina, né? Então, como alcançar esses resultados começa desde a barriga aqui, para que não haja problema depois que o bebê nasce. Então, essas curvas, elas foram elaboradas pela Organização Mundial de Saúde, e aí a gente usa para registrar, monitorar e acompanhar o crescimento ali. E usa até a adolescência, tá bom? Quais são os parâmetros que vocês vão analisar? São 4 parâmetros de criança ali até 2 anos, tá? Peso por idade. Então, aqui, criança,
até 9 anos e 11 meses, para usar esse parâmetro para todos. É um bom método para acompanhar o ganho de peso da criança. Aí você joga lá na curva, é uma curva que tem assim, sim, deixa eu mostrar aqui, curva, peso para idade. Aparece aqui, peraí, cimento, isso, essa curva aqui. Os azuis aqui é dos meninos, as rosas das meninas, né? Aí aparece aqui, ó. E aí a gente joga na curva aqui. Pronto, tá vendo aqui, né? A idade, os meses e cruza aqui com a altura. Tá bom? E aí é isso. Aí a gente pega o resultado. Vamos voltar aqui. Ver se eu consigo abrir aqui, ampliar um pouquinho mais. Altura por idade. Peso por idade. E peso para idade. Então, aqui, peso para idade. Beleza. Peso para idade. Aí aqui, ó, birth, 1 ano, 2 anos. Ah, tem 1 ano e aí aqui conta 2 meses, 3, 4, até formar. Aí, 1 mês, ó, aqui são meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 1 ano. 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2, 1 ano e 3, certo? Até 2 anos. Aí vamos supor que tem 1 ano e 1 mês. Ah, e a altura da criança aqui é o peso, né? No caso. Peso é 6 quilos. Aí tá abaixo o peso, tá vendo? Tá abaixo do percentil 3. Beleza, aí a gente joga aqui. Vamos jogar lá em cima. Aqui ainda tá abaixo do peso, ó. 9 quilos, mais ou menos. A criança tem que estar onde? Mais ou menos 10 quilos. Aqui, ó. Beleza. Então tá. Aqui, ok, ainda. Daqui para cima, a criança está acima do peso, tá? 13 quilos, 12 quilos, é desse jeito que a gente avalia a culpa. E esses daqui são os percentis: 3, 15, 50, 85, 97. Aí tem alguns que tem a faixa preta também. Faixa preta para cá também, que está abaixo do peso ou para a estatura também abaixo. E aí eu falei de scores, né? É essa mesma tabela, só que com scores. Aí a gente chama -2, -1, na média, +1, +2. Qual que a gente usa? Percentil ou score? Score. E aí, eu tenho esse programinha aqui. Alguém me perguntou como que eu faço essa avaliação se eu não tiver lá o Dightbox. Eu tenho esse programinha aqui que chama Antro. Vocês estão vendo? Antro. Aqui eu calculo a avaliação da criança. Por exemplo, essa criança aqui, ela é do sexo feminino. Aí eu botei a data de nascimento aqui, ó, 27, vamos supor, do 9 de 2024. Tem 9 quilos e de altura tem 73 centímetros. Aí aparece aqui as curvas, tá vendo? Ó, 0,29 é o score e aqui são os percentis. Aqui embaixo tem os percentis, 0, 25, 50, 75, 100. Então, na minha prática clínica, eu abro isso aqui, vou lá, jogo e faço um print da página e coloco lá no questionário lá, porque eu uso esse programinha aqui, ó, da clínica. Só para vocês verem, eu vou abrir aqui, pra vocês darem uma olhada. Eu bloqueio o acesso do sistema, tá? Tá, como é que eu faço? Porque aí eu copio
e coloco o acesso aqui, ó. Esse é o consiste, que às vezes médico também usa o mesmo sistema, às vezes dentista, né? Aqui é a clínica onde eu atendo. E aí, aqui temos os pacientes, ó. São aqui os pacientes que eu atendo. Então, no mês passado, foi o João, que é uma criança aqui. Eu passei para vocês. Aí já teve o retorno nesse mês, né? Aqui é a anamnese. Ó, aí eu vou lá, copio do sistema, igual eu mostrei para vocês. Eu tenho que deixar aqui registrado. E aí eu copio e colo a avaliação dele aqui. E coloco aqui a avaliação nutricional, tá? É só copiar e colar mesmo, fazer um print e colocar aqui. Aí eu preciso atualizar. Só mostrando para vocês que, para facilitar essa avaliação nutricional da criança, tá? Entenderam, né? Se eu apertar aqui nesse botãozinho aqui, olha lá, a curva, e ele traz em score. Ele traz a idade e traz onde a criança está. Estão vendo? Esse sentido. Então, ele está certinho. A criança aqui está certinha, ela, né, no caso. Ela está certinha aqui. Tem outras formas de, deixa eu ver aqui, ó, de apresentar. Esse sentido. Mesma coisa aqui, ó. Beleza? Então, é isso. Aí você calcula. Tá, isso aqui vai até criança. E adolescente, a gente usa o Quantro Plus. Tá? A mesma coisa. Ah, Luciana, tem como cadastrar várias crianças? Tem. Aí a gente cadastra aqui. Aí vai cadastrando e vai aparecendo uma lista. Depois a gente transfere isso daqui para uma tabela. Era assim que eu fazia a avaliação antes de fazer tudo na mão. Tá? E aqui, ó, aparecem os resultados, enfim, todas as listas. Ó, tem até aqui registrado, tá vendo? Ó, das crianças. E aí aqui aparece toda a curva, enfim, é um modo de você usar se você não tiver o programa. Ah, Luciana, então como que você faz para lá na creche, por exemplo? Lá na creche eu faço a avaliação, vamos ver aqui do João se ele está registrado aqui. Vamos entrar aqui. Aqui, ó. Vamos ver se o João está aqui. Miguel Pires. E aí a gente vai ver aqui a. Ele não tem avaliação dele aqui, mas vamos pegar e vamos fazer aqui agora, então. Ó, o peso, vamos lá, peso atual, 21 quilos, 1,16 m. Ó, ontem eu mostrei sobre o adulto, né? Aqui é sobre a criança. Então, aqui, quais são os parâmetros, a partir de quantos anos ele tem? Vamos voltar aqui para a gente ver a idade dele. Salvar, 5 anos. Lembra dos parâmetros, né? Que a gente vai diminuindo. De 2 anos são 4 parâmetros. De 2 anos a 5 anos a gente usa 3 parâmetros. Da criança de 7 anos para frente, 2 parâmetros. E adolescente para frente, 2 parâmetros, tá? Que são o que eu já vou voltar lá para mostrar para vocês. Então, beleza, tá certinho aqui então. Ele tem 5 anos, 1,16 m, 21 quilos. Como que ele tá? O peso tá adequado. Se a gente abrir a curva, aparece aqui bonitinho também. Aqui o peso e aqui a altura. E aqui são os percentis e também tem aquele do score. Então, ele tá dando percentil. Tá errado? Não, tá errado não.
Ele está ali na média, então tá bonitinho, estatura para a idade. Então, quais são os parâmetros que a gente usa para a idade de 5 anos? Peso para a idade, estatura para a idade, IMC para a idade. Ah, a gente calcula o IMC e depois joga na curva, tá? Joga aqui e vê com a idade aonde que dá na curva. Será que tem como fazer manual? Tem. É curva por curva, são várias curvas. E aí você tem como jogar nessas curvas aqui. Você fazia tudo isso na mão? Sim, em torno de 2.000 avaliações. Eu trabalhava em 4, 5 creches. Então, era bastante avaliação que eu fazia. Eu ficava o semestre todo, às vezes quase o ano todo, para dar o resultado. Então, não tinha programa. Aí apareceu esse Juan, que foi o pessoal do CRM que me indicou, falou, ah, não, joga lá na curva. E deu certo, e agora tem essa facilidade aqui. Como que eu faço? Normalmente eu falava para o estagiário fazer isso. Ó, você faz o cadastro pelo estudante mesmo, a criança, que vocês podem cadastrar até 5 pessoas, né? Vai lá e apaga e volta. Apaga e volta. E aí vai tirando um print dessa página aqui, e depois você só coloca assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda a creche, que aí eu mostro para vocês como que fica na avaliação lá da creche, tá? Avaliação nutricional, 2024. Essa aqui, segundo semestre, aqui. Primeiro período B, aí eu coloco bonitinho aqui a turma, a professora, a monitora, o nome da criança e aquele print lá da página, ó. E aí aqui tem baixo peso, baixa estatura, baixo peso, do mesmo jeito, tá vendo? E aí eu vou colocando isso daqui, eu imprimo e deixo na pasta, porque é a atividade obrigatória do nutricionista fazer avaliação nutricional. E aí eu pedia para os estagiários para fazer isso, digitar e tal. E essa parte aqui é onde está alterado, entrar em contato com o pai, mas a gente não escreve, a criança está obesa, a criança está desnutrida, por experiência própria, isso dá um problema. Como que a criança está na creche e está com obesidade? Como que a criança está na creche e está com desnutrição? Então, a gente fala assim, estar abaixo do peso, estar acima do peso. E aí a gente comunica o pai para que eles intervenham e nos ajude, porque responsabilidade é do pai, tá? Então, é isso. Aqui. Bom, deu para entender direitinho, né? Então, tem essas duas formas, tanto, duas não, três, né? Na mão, tem essa daqui, e tem a do antro, que vocês podem fazer. Eu uso do antro até hoje, porque eu disse, né, que eu posso tanto tirar o print aqui, mas, né, eu quero mostrar, às vezes, na hora da consulta, então eu abro aqui e jogo o peso, porque é mais rápido do que eu cadastrar aqui no Dightbox. E aí, eu já dou o resultado para o pai ali na hora. Olha, tá acima do peso, não, ele está adequado para o peso, está tudo certo. Aí eu posso fazer o print tanto desse ano quanto aqui do Dightbox. Beleza? Então, vamos só para voltando aqui. Então, os parâmetros peso por idade, para a idade, peso para a idade. Então, em todas as idades, a gente usa peso para a idade. Peso para a estatura, 2 parâmetros. Nos outros também a gente usa, tá bom? Então, o que que verifica? Emagrecimento, ganho excessivo de peso. A estatura acompanhando o peso. E o índice de massa corpórea para a idade. Lá em cima, deixa eu pensar aqui, estatura para a idade seria um outro parâmetro. Então, 4 tipos de avaliação. Até que idade? Até 2 anos. Certo? Passou de 2 anos, 3 parâmetros. Depois, 6 a 7 anos, 2 parâmetros. Adolescente, 2 parâmetros.
tá? IMC. Tá, como que eu dou o diagnóstico? Baseado no IMC, que é o que repete para todas as idades. Ah, Luciana, mas o peso para a idade deu alto e o IMC deu normal. Dou diagnóstico normal. Luciana, mas aí deu muito pertinho da curva ali, o peso para a idade, se a criança emagrecer, por exemplo, 300 graminhas, ele fica dentro da normalidade. Nesse caso também, eu dou normalidade, tá? Porque como varia o peso, dependendo se der muito encostado lá na curva, eu não copio e colo do jeito que tá, não. Aí eu dou normal. E teve isso também na turma do, se eu não me engano, acho que foi do berçário, que a maior, assim, tinha 20 crianças na turma, estava dando 15 acima do peso. Mas tudo assim, colado na curva, sabe? Falei, gente, porque os meninos estão comendo demais. Então, assim, como você tem que avaliar tudo isso? Como a criança está crescendo e está se alimentando e às vezes está comendo muito, aí o peso sobe. Aí quando você joga lá na curva, peso para a idade, o IMC, a criança está dando como obesidade. Mas às vezes é só aquela fase. Então, eu analiso isso também, tá? Mas como ele é um bom índice para a gente avaliar o excesso de peso, então eu dou o diagnóstico IMC. Deu para entender certinho? Difícil? Né? Então tá. E aí a interpretação dessas curvas é isso para você combinar e dar o diagnóstico nutricional. Ah, mas isso aqui é baseado no dado demográfico, por isso que a gente avalia, é o que a gente tem de avaliação. Ah, a gente vai fazer adipômetro em criança? Não, hoje é isso. Por quê? Porque a criança está em fase de crescimento, de engordar, de várias mudanças corporais, de gestão energético e alimentar. Então, realmente, o que a gente avalia é curva de crescimento, tá bom? Através desses índices aí. Então, a criança, aí tem uma tabela que eu vou liberar para vocês, que é a que eu usava lá na creche. Libero as planilhas também para vocês fazerem manual, essas aqui que eu estou mostrando, tá? Essas aqui eu também tenho elas. E tenho como olhar assim no papel para vocês fazerem a avaliação, o resultado do resultado da, do diagnóstico, tá? Tanto com o percentil quanto com o score. Bom, aqui pelo Anto, ele dá um relatório do score dele, você imprime, dá uma tabela assim, aí aparece o nome assim, acho que aparece o nome, se eu não me engano. E aparecem os resultados, por exemplo, -2, -0, não sei o quê. Aí teve uma época que eu não tinha ainda assim, digitado no Digebox, e eu fui fazer análise. Gente, aí é matemática, né? Eu penei tanto para fazer análise desse score, porque estava lá -2, não sei o quê, meu Deus, que diagnóstico que é esse? Aí eu tinha que pegar essa tabelinha, olhar lá, e aí eu só consegui interpretar olhando nessa tabelinha, porque aí minha cabeça bugou não pelo resultado, mas de interpretar a matemática, né? O que que é -0,1 dentro da tabela em -2 a -1? Então, imagina fazer dessa forma 200 crianças, né? Que é a quantidade que tem lá na creche. Bacana. Então, é isso, ó. Então, quando eu percentil 93, 95, 97. Então, significa que apenas 7% da criança com a mesma idade e sexo apresenta peso maior. Tá? E a gente analisa essa curva de crescimento, peso para a idade, classifica. Isso significa dizer que 7% da criança com a mesma idade apresenta peso maior do que ela. Isso comparativo, tá? Dentro do percentil, do crescimento. Então, vamos supor aqui, ó, um estudo de caso. Vamos lá. Então, a medida da estatura de uma menina, uma idade de 3 anos, ela tem 1,15 m, ela está com a estatura aqui de estatura para a idade de 106 centímetros, desvio padrão de 3 centímetros, e para encontrar o score Z dessa criança, basta aplicar a fórmula que se encontra logo a seguir.
Então, o valor observado foi 115 centímetros, o valor da mediana 106 e o desvio padrão 3 centímetros. Então, a gente pode concluir da seguinte forma, que se encontra no percentil 3. Então, vamos aqui, ó. Então, cada medida dessa estatura, se tivesse sido 100 centímetros em vez de 115, em qual score que ela se encontraria? Então, vamos aplicar essa fórmula aqui. Então, o valor observado é o 100 centímetros, valor da mediana 106, que é a estatura da idade, o desvio padrão é 3 centímetros, então ela estaria com menos 2. Podemos concluir que ela se encontra no score Z menos 2. Aí tem como avaliar diante dos dados da criança para a gente colocar no score. Normalmente a gente não faz isso, eu só estou explicando para vocês que tem como a gente fazer a forma e chegar no score, tá? A gente só avalia, faz a avaliação e avalia os scores e dá o diagnóstico nutricional, beleza? E os exames laboratoriais é o que a gente vai avaliar o estado ali da criança, vendo se tem alguma associação de doença ou caso subclínico. O que é isso? Às vezes o exame está ali dentro do limite da referência do laboratório, mas a gente vê que a criança não está se alimentando bem e ele pode ter alguma coisa associada que a gente pode intervir, tá? Perfil lipídico hoje em dia está muito, né? Às vezes criança com colesterol alterado. A gente sabe que o colesterol, nosso corpo produz. Pode ser hereditário, pode ser pela dieta, tá bom? Proveniente ali. Mas há risco de dislipidemia, com certeza, né? Nessa fase. E a gente tem que ficar de olho. Níveis glicêmicos também. E aí, diante dessa taxa de elevação de sobrepeso e obesidade, veio acometendo essas alterações de exames, né? E aí, principalmente, a parte da glicemia, pode ir até o diabetes mellitus. Na creche também eu acompanhei uma criança que ela entrou no maternal até o final, até o segundo período, e ele era diabético. E aí fazia a tabelinha de controle glicêmico, ele furava o dedinho, teve uma vez que ele passou mal. Então, assim, a responsabilidade nossa é muito grande. Aí a gente corre, pega um copo de açúcar com água, dá para dar o pico da glicemia e subir. Porque é tão perigoso o aumento quanto a hipoglicemia na criança que tem diabetes, né? Então, é extremamente cuidadoso, tá? A gente já tinha... E aí, às vezes, por exemplo, se ele comesse 2 ou 3 bananas, a glicemia dele ia lá em cima. Aí, às vezes, a médica mandava o cronograma para ele ir controlando, chegava, às vezes, a quase 400 de glicemia. E aí, ele ia lá, anotava, olha, João, você não pode comer banana, tanta banana. Mas a gente conseguiu adaptar ele bem na creche. E aí ele tomava a insulina na barriga, não era medicamento não, que era tipo 1, né? Ele descobriu desde bebezinho. Não foi por problemas de ingesta, né? Que é o tipo 2. E aí ele estava até na fila do SUS para conseguir a bomba, acho que é isso que chama, que é um dispositivo que você coloca intradérmico, que ele dispara e vai regulando a questão da absorção. E aí não tem que ficar tomando a insulina injetável, sabe? E aí, muito legal. Não sei como que tá hoje em dia, né? Mas foi uma informação que a mãe dele passou, que aí ela era bem preocupada e tal. Mas é um caso aí a se observar, tá? A anemia é uma coisa ali que a gente trata de forma profilática, educativa, mas que é uma fase onde a gente tem essa suscetibilidade e, com certeza, as crianças todas passam por essa fase que tem que tomar o ferro.
tá? Porque vai ter deficiência. E aí, as proteínas, vou passar para vocês a classificação em material mesmo, tá? De quanto que é essa questão da proteína, da avaliação, indicadores nutricionais, como vocês vão avaliar. Então, um material bem bacana, quanto essa, bem didático, vou entregar para vocês, tá? Então, o questionário de 24 horas, para a gente avaliar ali, de criança e adolescente, pode ser o questionário de consumo, então, 24 horas é o que você comeu ontem, por exemplo, né? Que são os inquéritos que a gente avalia. O questionário, normalmente, você come o quê? É o que eu faço de questionário com adulto. Criança, também, faço questionário, tá? Esse daqui você tem que mandar para casa, porque eles fazem no dia e te entregar. Os exames físicos, a gente avalia ali a parte da maturação, do desenvolvimento, principalmente em adolescentes, né? Avalia desnutrição grave e povitaminose A, né? E aí, criança principalmente que foi desmamada precocemente, né? E aí a gente tem as dificuldades aqui desse processo aqui, da hiperceratose folicular e a anemia, tá? Então, esse aqui é o material da avaliação nutricional. E aqui, vamos ver aqui o e-book. Então, o que que tem aqui, ó? Avaliação nutricional, os indicadores que eu expliquei, a parte do consumo, avaliação bioquímica, o aleitamento, as recomendações nutricionais e a questão da obesidade e da desnutrição, tá? São os três mais atingidos aí. Obesidade, baixo peso e anemia. Aqui, introdução, os objetivos, tá? Avaliação da criança, foi o que eu trouxe para vocês. Histórico de introdução, de indicadores antropométricos, tá? Então, aqui, o ganho de peso, como que deve ser esse ganho de peso, se está adequado, se não está, e quanto que deve ganhar de grama por dia, multiplicando ali. Estatura, então, aqui é superior do braço, tibial, e do joelho, também aqui, situações especiais, quando a criança tem limitação física, tá? Circunferência do braço, explicando como que é, e ó, os parâmetros. Crianças de 0 a 5 anos incompletos, quais são os parâmetros? 4 parâmetros. Crianças de 5 a 10 anos incompletos, 3 parâmetros. Adolescente que não está aqui, 2 parâmetros. Crianças maiores de 10 anos, 2 parâmetros, tá bom? Aí tem um exemplo aqui, bacana, ó, a tabelinha do percentil e os pontos de cortes. Abaixo do percentil 0,1, abaixo do score -3, diagnóstico nutricional de peso para a idade, muito baixo peso para a idade. Baixo peso para a idade, peso adequado para a idade, estando entre o -2 e o +2, peso elevado para a idade. O diagnóstico, e aí você vai colocando, na verdade, o diagnóstico de todos os 4 parâmetros. Tá? Antes eu dava um diagnóstico, mas hoje você tem que dar os 4 diagnósticos. Então, fechou, coloca as curvas lá, como na curva do dashboard já aparece o resultado, se for fazer manual, você tem que colocar os 4 diagnósticos para a criança. Beleza? Aqui são todos, ó, do IMC. Então, é isso, classificação, e aí você vai e joga aqui essas avaliação do consumo alimentar que eu passei para vocês, mas bem detalhado aqui, 24 horas, dia anterior, registro informa todos os alimentos ingeridos de 3, 4 dias, e o questionário
é o que você manda com consumo de grupo alimentar. Exame, vitamina A, quanto que classifica o valor de referência, maior que 1,5. E aí, considerações a se fazer, disfunção hepática e deficiência de zinco, maior que 7, vitamina D, 15 a 80, B12, 147 a 612, cálcio, 8 a 10,5, folato, 11 a 48. Ah, então, todas essas considerações aqui. E aí tem também albumina, pré-albumina, transferrina, proteína transportada pelo retinol, que tem que ser avaliado. A alimentação do lactente tem aqui toda a questão do aleitamento artificial, as proibições e contraindicações para a mãe, então HIV, né, uso de medicamento incompatibilidade, e aí também contraindicação para a criança do aleitamento materno. E as fórmulas infantis, tá? É muito importante a gente entender que as fórmulas infantis, elas são próprias para a criança, tá? Chama fórmula infantil, não é leite. Fórmula infantil, ela tem especificações diferentes. E aí, vai classificada do grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3, tá? Da primeira infância ali até os 3 anos, e tem a questão da diluição dessa fórmula infantil. Então, a gente calcula a necessidade energética, escolhe a fórmula, e aí determina a capacidade gástrica da criança, 25 a 30 ml, calcula o valor energético da mamadeira e divide essa necessidade para que a criança consuma as mamadeiras ao longo do dia, tendo um exemplo aqui, tá bom? Então, por exemplo, escolhendo o valor, vou aumentar um pouquinho aqui, de 25 a 30, a gente escolhe ali o valor final múltiplo de 30 ml, que normalmente é a medida do produto. Então, se o bebê pesa 3 quilos, a gente multiplica pelo 25 aqui da capacidade gástrica, e 3 quilos aqui, vezes 30 ml. Então, o valor múltiplo de 30 dentro da faixa calculada de 90 ml. Tá? Então, na reconstituição da fórmula, deve suprir ali 60 a 70 calorias, então podemos chegar a 85 calorias para crianças prematuras. Beleza? Então, é dessa forma que calcula. Beleza? O leite de vaca, falei para vocês, modificado. É possível você também fazer a diluição, tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, reconstituição do leite em pó integral. Aí tem a fórmula aqui, ó. Numa colher de sobremesa, em 100 ml de água fervida, e aí você vai fazendo para 150, para 200, e aqui a diluição é 2/3 da parte de leite, 1/3 da água fervida. E aí aqui quantos ml de água para leite, para dar para a criança, tá? E aí, deixa eu ver, as recomendações na tabela 9. Isso. E aqui tem a recomendação para criança, tá bom? Então, voltando aqui, a diferença entre o leite materno e o leite de vaca são um elevado teor de proteína e eletrólitos. Claro, né? Isso aqui não tem nem comparação. O leite de vaca, ele é um possível alergênico para a criança que é introduzida recentemente com leite, tá? Dessa forma. E aí, normalmente, é essas condições que eu falei para vocês, que faz, né? Que realmente a criança que não tem acesso ao leite. Ai, olha aqui, muito importante, não confunda compostos lácteos com fórmulas infantis ou leite de vaca, são diferentes. Compostos lácteos são uma mistura de leite e outros ingredientes lácteos e não lácteos, e costuma conter açúcar e aditivos alimentares, não é qualquer jeito, na sua composição. Então, sempre orientar o pai a ler o rótulo. Claro que a gente vai orientar o que ele pode tomar, o que não pode, se a criança tem APLV, se a criança tem intolerância, qual o tipo de leite que a gente vai formular e entregar.
Beleza? Alimentação complementar. Lá eu dei uma noção geral, já estou trazendo aqui para vocês mais minuciada, tá? E aí a introdução alimentar começa a partir de 6 meses. E aí tem os sinais que a gente chama de sinais de prontidão, que é onde a criança faz a protusão da língua para fora, ela já sustenta o tronco sem cair, ou pelo menos com um apoio mínimo, né? A criança não, porque se ela está tombando para o lado, ela não está conseguindo sustentar o tronco, significa que um desses passos tem que ser analisado e ela não está pronta para alimentação complementar, mesmo tendo 6 meses, tá? Conseguir segurar a colher, então tem todos esses sinais de prontidão para que a criança seja avaliada para a introdução alimentar complementar. Tá bom? Ah, mas fez 6 meses, a mãe tem que trabalhar. Ou fez 4. Aí é a situação da família. O nutricionista, ele entra apoiando e fazendo a forma correta. Ah, Luciana, com 4 meses, como que a gente faz o esquema alimentar? Bom, normalmente, eu deixo a criança de 4 até 6 meses apenas com verduras. Eu gosto de fazer introdução alimentar com verdura, não com fruta, por causa do paladar que é mais doce de frutas, tá? Quando faz 6 meses, aí eu faço a introdução, depois de tudo, o cardápio completo, tá? Ou, dependendo da criança, a mãe está insegura, aí eu faço um planejamento assim. Não comecei com 4, vou começar com 6. Aí eu começo com a verdura, depois eu passo para 2 refeições, depois eu introduzo a fruta e depois eu coloco a comidinha. Aí eu coloco quando completa 7 meses, todas as refeições e a criança já está pronta para comer, tá? E aí é dessa forma que a gente faz o esquema alimentar. Beleza? Então, a gente sabe que tem lá no guia alimentar da criança. Tudo lá está perfeito, aquele guia alimentar. Vou compartilhar para vocês também. Não é recomendado oferecer suco, chá, água, quando a criança tiver antes de 6 meses, tá? Depois, pode ofertar. Luciana, mas aí a criança começou com 4 meses a comer. Se entrou na introdução complementar, a indicação de dar água para a criança, tá bom? Então, a gente não liquidifica, não peneira, né? É tudo em pedaço. Tem a questão da BLW, tem a questão da participativa e tem a questão da mista, que é o dois junto. É o que a família se sentir mais segura, tá bom? Ô, gente, que graça. É esse aqui, ó, recomendação de 10 passos para crianças menores de 2 anos, né? E aí a gente traz diversas coisas, o malefício de oferecer o açúcar, então a gente entra nesse papel de educação alimentar e nutricional, principalmente dentro da creche, para ajudar os pais nessa tarefa aí tão difícil que eles não aceitam, né? E aí, de 7 a 8 meses, a gente trabalha com 4 refeições, de 9 a 11 também com 4 refeições e vai modificando a consistência. Isso no método tradicional, tá bom? 1 a 2 anos, 4 refeições também, mantém ali, né? Então, você vê que desde 7 meses a gente já trabalha com todas as refeições. Não tem distinção, não, tá bom? E até 2 anos vai a introdução alimentar, beleza? E aí, as crianças que amamentam, a gente vai fazendo alternação, alterna aqui com o leite materno e com a comida. A gente chama papa de fruta, papa salgada. Mas você vai aumentando essa consistência para a criança melhore a mastigação, tá bom? Então, 7 meses. E quando fala papa, não tem nada a ver em botar açúcar. E não é liquidificado também, é amassado no garfo. Então, beleza, aqui também tem um esquema alimentar para a família, aqui tem as orientações do Ministério de 2019, acho que tem mais um atualizado que esse, tá? Vou conferir para vocês que tem, se não é esse aqui mesmo, tá? Aqui as recomendações de energia, bem enunciado, bonitinho aqui, pela EER, que é a necessidade estimativa de energia.
Por idade e atividade física, como calcular, recomendações de macronutrientes, tá? Aí tem aqui pela OMS e OM, e por grama por quilo de peso e a idade, que eu falei para vocês, tá? Necessidade de tubérculos, cada grupo, tá bom? Utiliza, sim, a pirâmide de acordo, mas a pirâmide ela deu uma reformulada, né? Que antigamente era base de carboidrato, muito carboidrato, mas ainda a criança tem uma necessidade maior de carboidratos e outros alimentos. A recomendação de proteína não é tão grande, tá? Micronutrientes, aqui a quantidade, a fase pré-escolar, que eu trouxe para vocês, e escolar, a questão da obesidade e a desnutrição. E aí, quais são os tipos de, deixa eu ver aqui, tá, obesidade, a gente classifica, calcula também GEB, tá? Dessa fórmula aqui, assim como o adulto eu ensinei para vocês, também tem na criança, só que lá no Dietbox já calcula, tá bom? E aí, deixa eu ver aqui, tem aqui um esquema para perda de peso para criança que está com obesidade. A gente não faz restrição calórica com a criança, como faz para o adulto. A gente faz escolhas alimentares e redução de poucas calorias na dieta, principalmente troca com qualidade para a criança, tá? A gente não explica que a criança está de dieta. Abaixa o peso com a Xiocó, marasmo. Tá bom, Vanessa. Obrigada. Bom trabalho. E o quashiorkor marasmático, que são coisas do déficit energético proteico que fazem a gente não ver. Provavelmente a gente vê isso aqui em outros países, né? Que tem restrição ali, principalmente África, enfim, né? Então, aqui tem as alterações, tratar, corrigir hipoglicemia, né? Evitar choque séptico, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, infecção. Então, eu vejo também que esse daqui pode chegar um caso na área hospitalar também, tá? E a criança não está conseguindo se alimentar, pode acontecer também a depressão energética proteica, e aí é que está as recomendações que a gente tem que fazer. A anemia, a hemoglobina, a gente avalia hematócrito, volume corporal, hemoglobina, saturação de transferrina, ferritina, capacidade de ligação do ferro. Isso daqui a gente avalia e vê a questão da anemia, tá? Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. Então, reduz os estoques de ferro, aqui o transporte, e aqui estoque de ferro, transporte e ferro funcional do organismo, que é o que se avalia tudo, tá bom? E aí a gente rastreia, faz a correção, se o médico não fizer, provavelmente o médico faz, e é isso. Dúvidas? Aí quando eu passar o estudo de caso, eu vou explicar para vocês como que com a aula vocês conseguem fazer a avaliação nutricional, dar o plano alimentar e suplementação se precisar, porque sempre é se precisar. E é isso. Alguma dúvida? Bom, tá? Eu acho que é desligado. Pronto, pode ligar. Não estou conseguindo te escutar, Zé. Peraí. Vai. Mais alguém, gente? Ó, agora sim, agora Agora beleza. não. Agora foi.
Deu para entender, agora é só dar uma estudada aqui para aprender certinho. Muito bom o material, Então, Luciana. é porque assim, é a área que eu tenho mais experiência. Então, para mim é muito fácil de passar para vocês, mas assim, a gente pensa que é bem complexo, né? Uhum. Porque você não tem a prática. Mas depois que tiver a prática, fica tranquilo. Mas são muitas É, informações. é só na prática mesmo, né? Mesmo. Mas é Então, muito assim, bom, eu acho que a gente vai aprender bastante é conhecer o material. basicamente é tudo isso mesmo que a gente trabalha. Claro que na prática clínica é bem mais rápido do que isso que eu estou explicando para vocês, porque se você tem isso tudo na cabeça, na hora da Uhum. prática clínica é ali. Ah, atendi, joguei ali, vi o peso, vi a altura, fiz a anamnese, entendi a anamnese, né? Que é o que eu vou passar para Aham. vocês, tá bom? Ah, não sei o que que eu faço agora. Eu faço agora um diagnóstico, eu calculo as necessidades energéticas, eu faço o plano alimentar. Ah, mas se a criança é seletividade, alguma de vocês pegar a seletividade, é muito mais difícil, tá? Deve ser E mesmo. aí vocês vão lá calcular a proposta de como mudar, e aí eu dou o resultado para vocês depois que a família implementar aquilo e desenvolver com a criança. Caso Uhum. não desenvolva com a criança, a gente tem que ir trabalhando isso com a família. Mas fora a seletividade, tranquilo. Aí a gente pode calcular, sim, a dieta. Eu tinha uma paciente bem bonitinha, ela veio comigo já para a introdução alimentar e depois de 2 anos, ela comia super bem, e aí o objetivo era ganho de peso, porque ela estava um pouquinho abaixo da curva, e eu tinha o objetivo de fazer. Só que ela comia bem, mamava. E aí eu fui trabalhando com ela, comia super bem, que eu digo, de qualidade também, sabe? Assim, comia vegetais, no lanche comia tubérculos, e aí comia biscoito de arroz, coisas assim que na prática clínica, às vezes a gente tem uma dificuldade para trabalhar a alimentação, né? E ela comia Uhum. super bem. E aí eu fui trabalhando e calculei a dieta para ela, dei uma dieta às vezes em outras consultas, nas primeiras consultas sem calcular, e eu coloquei só quantidade, fui colocando, e nas outras eu calculei, sei lá, 800 calorias, 500 calorias para mim entender, fiz aquele cálculo energético para ela ganhar peso, expliquei para a mãe, e aí deu super certo. Ela ficou comigo, acho que uns 2 anos, e aí só aumentava o pezinho dela, e aí isso, na prática clínica é isso. Então, a criança que não tem a questão da seletividade, a gente vai trabalhando. Tem uma outra criança também que a gente eu já passei para um de vocês também, que foi outra criança que estava acima do peso, por causa de obesidade, né? E mês que vem ele vai retornar para a gente ver se houve a Uhum. diminuição do peso, se teve a aderência da família, que a família também come errado. E aí foi feito todo esse processo também. Anamnese, avaliação nutricional, a dieta, né? Planejamento e suplementação, por enquanto, não. A ingestão de água, atividade física, essas orientações, não ficar muito tempo na tela, porque ele ficava muito tempo. E aí eu vou escolher um Lu- estudo que não teve Luciana, seletividade. só uma Pode falar. pergunta. A seletividade alimentar começa desde sempre ou pode a criança alimentar super bem, depois, uns 4 anos, 5, ela começar a ter a Não seletividade? pode. Pode? Eu peguei o caso de uma criança com adolescente, né? 12. Pois é. 12. Quando que ela Hum. desenvolveu a seletividade alimentar? Com 10. A minha Provável. filha, a minha filha foi assim, e até hoje, só porque ela não sabe o que que é, sabe? Um dia ela falou para mim, mãe, não é porque eu quero. Ela já está com 25, né? E ela comia super bem, comia tudo, 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 porque eu ensinei a comer super bem, de tudo, tudo. Aí minha irmã até fala, será o que que é? Mas a gente nunca foi atrás para saber, né? Aí quando começou 5 anos até hoje, ela não gosta de verdura, sabe? Ela tem dificuldade para comer muita coisa. Doce ela Então, não come nenhum.
nenhum. Mas isso aí, desde pequenininha, ela não gostava de doce. Ela gosta só de chocolate, alguma coisinha assim. Mas nenhum doce. Então, assim, eu acho que é alguma coisa que ela tem, mas só porque a gente não sabe, né? Então, o que que os pais não sabem? Que isso é tratável. É, Ela, é, esse né, é o grande pouco tempo ponto. ela me falou isso. Eu falei para ela para fazer, né, um acompanhamento com isso, para ver o que que é, porque hoje ela tenta comer super saudável, ela tem tendência a engordar, ela vai para academia todo dia, ela come muita, com mais proteína, sabe? Porque carboidrato, pra não... Isso. ela Mas faz a dietinha dela lá, mas não come verdura, nem fruta ela não gosta muito. aí tem que entender o não gostar, o recusar e o ter seletividade alimentar. Eu São acho que coisas é diferentes. Se tem diferente, né? seletividade, ainda tem que ser detectado se tem a seletividade. Porque a Porque ela experimenta, seletividade, só que ela fala que não consegue comer. e aí tem que analisar se tem processos sensoriais junto Uhum. nesse processo, entendeu? O que que são processos sensoriais? Eu não gosto da cor. Eu, quando como, me incomoda crocância junto com textura mole. Ah, Isso é sei. parte Aí é sensorial. O textura. cheiro do mamão me incomoda. Eu Uhum. não gosto de pegar no alimento. Você está vendo que estão tendo várias É muita distorções coisa, né? sensoriais associadas. Aí sim a gente começa a classificar a seletividade alimentar. Ah, Ah, fora entendi. isso, se tiver só aspecto, não gosto, um aspecto só, aí é técnica mesmo, sabe? Para que consiga. Porque Sei. sozinha ela não vai conseguir. Aham. É, Então é isso. Mais dúvidas, beleza. gente? Não, não. Tudo certinho. Mas é maravilhoso. A nutrição infantil, mais ainda. Eu Que acredito que a é, infantil deve ser melhor. eu digo porque é assim, é onde a gente vai construir esses hábitos alimentares e é onde vai formar o adulto de amanhã, É né? verdade. E o que que a gente Aham. está produzindo para essas crianças? Então, uma das dificuldades maiores que a gente tem ali na creche, como desafio, é isso. Porque, assim, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande lá na creche, porque, por exemplo, era a transição, era assim, ó, maternal, primeiro período, segundo Uhum. período. São fases diferentes, porque aqui já entra no pré-escolar. Aqui, ainda a gente está na fase escolar de introdução alimentar. Introdução alimentar a gente não tinha. E aí, a gente permitia festinhas, por exemplo, lá na creche. Ah, sei. Só que, a partir de 2 anos, não tinha açúcar no cardápio. Segundo Hum, período, tinha açúcar. Foi uma transição que eu fui conseguindo ao longo dos anos. E aí eu uhum. fazia um termo para dizer para a família que eles não poderiam levar bolo recheado, salgadinho, refrigerante. Ah, então para que que você permite a festinha? Aí eu falo, você quer a festinha desse jeito? Se você não quiser, você faz do jeito que você quiser na sua casa. Aqui eu Verdade. tenho como orientação responsabilidade sobre o seu filho e sobre a vida das outras crianças que Uhum. estão aqui comigo. Então, era uma coisa que eu não abria mão, né? Então, assim, tinha família que vinha, colocou até dependendo da ouvidoria, porque às vezes dentro de uma questão assim, o nutricionista proibiu de trazer tal alimento. Aí, o que que é que você está trazendo? Ah, não, estou levando pão de mel, estou levando biscoito recheado, ele só come isso. É sério, ele só come isso. Aí, pois bem, bora lá para regional, que eu não tem problema nenhum. Quando chegou lá que eu fui responder, Ah, aí, não, a nutricionista ela já estabilizou, ela já arrumou o que que era para ser feito, o menino já está comendo, e eu aí. não estou levando mais. Então, por que que você me levou para a ouvidoria? Não é que você, sabe? Então, é umas coisas assim que é ajustável e Sei. que ainda a gente está ganhando força ali com o governo, com algumas legislações quanto a isso, porque Uhum. a criança tem que ter laudo para ela ter direitos, porque no caso essa criança ela não tinha laudo, mas era certeza que ele tinha.
Ah, E sei. aí não é questão de proibir, é questão dele comer. E se ele não come, eu ligo para o pai buscar. Pois é, e Também oferecer também, né? Porque muitos pais só dão essas coisas, não oferece uma coisa correto. saudável, né? É mais fácil, né? Gente, é difícil, É creche é difícil, eu difícil. imagino. Mas aí ficou assim, aí ficou certo, então eu Uhum. tive muitas dificuldades quanto a isso, e aí a gente fez a transição. Primeiro e segundo período saiu da creche, entrou berçário, aí ficou berçários e maternais, a idade condiz com a recomendação, então Uhum. não tenho mais, né? Não tenho. Caso não tinha, foi uma coisa que eu construí, mas como eu não estou lá mais, mas foi uma coisa construída, você vê que vale a pena. É. Então, eu vinha há 2 anos trabalhando essa questão, inclusive até tirando o açúcar do café dos funcionários. Foi uma coisa que eu Ótimo. achava que eu não ia conseguir. Ah, quem quer tomar tem café com açúcar. Mas tem o pessoal que não quer o café, né? E aí eu trabalho Uhum. nessas questões de educação alimentar e nutricional. E na creche não tem mais açúcar, né? Não tem alimentos ultraprocessados, inclusive até alimentos que a gente tem uma Ótimo. lista de proibição. E aí, o Uhum. que aconteceu? Então, tá, a gente entende que nessa fase não precisa ter festinha. Ah, mas eu quero comemorar. Não, comemora na sua casa, que eu acho que fica mais simples, né? E É. não fica indisposto para a nutricionista e nem para a família, né? E Uhum. aí tem essa recomendação. Mas é isso, gente. Eu Ótimo. acho que deu para explanar aí bem direitinho, né? Eu quis começar com Deu. a nutrição infantil, que é a área aí mais polêmica, mais dificultosa de trabalhar, e aí a gente vai dando condução aí para os próximos passos, Uhum. tá? E para Beleza. segunda-feira, como está muito em cima, aí vocês veem, eu acredito, vou mandar lá um áudio, que a gente possa fazer o mesmo esquema que a gente fez na sexta, né? Uhum. Pegar o estudo, e aí a gente pega a criança, e aí a gente desenvolve da mesma forma, explico como é que faz, e aí eu dou um outro para vocês desenvolverem até a outra semana para vir pegar para mim fazer a correção, Aham. Beleza. tá bom? Tá Então é bom, isso. ótimo. Então, muito obrigada, beijo. Assim que Obrigada a tiver você. Até segunda. disponível aqui as gravações, eu compartilho. Oi, Edinaldo. Nada não, obrigada, viu? Obrigada, um beijo. Bom Tá, Então sábado tá, para beijo, vocês, até tá bom? segunda. Tchau. beijo. Tchau.